Olá, sejam bem-vindos ao programa Casa Brasil. Olha que tarde gostosa. A gente veio para um parque respirar um pouco, aproveitar essa luz, esse sol, um pouquinho dessa primavera que está despontando por aí. Tudo fica mais bonito, mais verde, mais colorido. Olha que delícia! E para falar hoje sobre um assunto especial, eu trouxe dois convidados especiais, porque dia 19 de agosto se comemora o Dia Internacional da Fotografia. Quem que não gosta de tirar fotografia hoje com o celular na mão? Todo mundo virou fotógrafo? Eu acho que sim. Então eu vou apresentar primeiro para vocês os meus convidados, tá bom? Primeiro vou apresentar a Dani, que está aqui do meu lado direito, que eu conheci melhor esses dias, né, Dani? A gente já se conhecia assim muito vagamente. Aí fui descobrir que ela é professora de fotografia, fui me apaixonando pelo trabalho dela. Fale um pouquinho do seu trabalho, Dani. Bom, eu sou fotógrafa já faz mais de 2 décadas, né? Fotografo atualmente, eu já fotografei de tudo, mas atualmente eu fotografo gastronomia, eu tenho um coletivo de mulheres fotógrafas de gastronomia, eu tenho um trabalho autoral e eu dou aula de fotografias. E eventualmente eu faço o que for, né? A gente faz família, gestante, decoração, arquitetura, natureza, viagens. Quem gosta de fotografar tudo, né? Então, assim, a gente acaba se especializando, né, num nicho por causa do mercado, né? Então, é mais fácil quando você se especializa. E depois de anos fotografando, você já sabe o que você gosta, né? Por exemplo, quem está começando ainda tem que fotografar de tudo, né? Um pouco para se descobrir aonde que eu vou, né? Tem áreas da fotografia que eu falo assim, não é minha área, mas tem outras coisas que eu falo, legal, curto e tal. Enfim, e também como eu dou aula de fotografia, eu acabo tendo que aprender de tudo e ensinar de tudo um pouco também para os alunos. Gostoso, né? Eu adoraria ter aula com ela, tem um jeito bom de falar de fotografia e apaixonada. Porque parece que quem se volta para a fotografia, muita gente fala assim, ele foi ser fotógrafo porque não sabe o que fazer da vida, que nem psicólogo, que é o meu caso. Fala, foi ser psicólogo porque não sabe o que fazer. Muito pelo contrário. Tanto a psicologia quanto a fotografia é paixão. As pessoas vão fazer porque se apaixonam pelo que fazem. Agora, tem gente que faz isso de uma forma já profissional, vive disso, ganha dinheiro com isso, e tem gente que está entrando nisso agora, e entrando muito cedo. O Arthur Oliveira, deixa eu pegar o nome inteiro da Dani, que eu não apresentei você certinho. Daniela de Moraes. De Moraes. Daqui a pouco eu vou dar o Insta dos dois para vocês acompanharem aí. E o Arthur de Oliveira, é isso, Arthur? Arthur de Oliveira, ele é filho da Andressa, que trabalha lá na Stock com a gente. A gente acompanha o Arthur desde menininho. Quantos anos você tem agora, Arthur? 15. Continua meninão agora, porque ele é grandão, só com 15 anos. Quando você começou a gostar de fotografia, Arthur? Então, eu comecei com 10 anos, né, tirando foto de telefone, né, com telefone, né, normal, né. E depois eu fui começando a entrar nesse mundo da fotografia, se apaixonando, né. Eu amo fotografar. E pra mim, por enquanto, é um hobby, né, por enquanto. Mas eu espero que um dia eu consiga viver disso, né. E depois de muitos anos, muitos anos não, né, um ano, né, por aí, 1 ano e meio, eu entrei na câmera profissional, né. E hoje eu tô aqui tentando treinar o máximo possível, né, e tô aqui do lado de vocês, né, dela, a professora maravilhosa que eu já me encantei. Ele já está te seguindo nas redes sociais, ele é esperto. Vi o trabalho dela só rapidinho e já me apaixonei e hoje eu tô tentando treinar o máximo possível. Eu acho bacana, porque uma proposta de falar um pouco com o Arthur e com a Dani sobre a fotografia, é porque a fotografia, né, Dani, ela tem várias funções sociais, profissionais, enfim. Uma delas é a socialização através da foto, não é? Eu vi um trabalho seu, eu vou pôr um pouquinho agora para você ver aí também, de um trabalho que você fez na pandemia. Fala um pouquinho desse trabalho, porque eu quero que o pessoal veja um pouquinho esse trabalho de socialização durante a pandemia, que eu achei fantástico. Eu comecei a assistir, eu falei, vou dar só uma olhadinha, eu fui até o fim, porque eu não consegui parar. Então, esse trabalho, ele chama Fotografias Penduradas, né? Ele começou com uma proposta
Lá em abril, no início da pandemia, quando tudo fechou assim, a gente não sabia o que fazer, estava todo mundo em casa, desesperado, a gente não sabia, né, ainda não tinha vacina, ainda não se sabia o que era a doença, as aulas foram suspensas, né, tudo foi suspenso, a gente meio que ficou em reclusão em casa, né, um período. Aí eu entrei em contato com algumas ex-alunas e chamei elas, eram poucas no início, acho que foram umas 10, 9 ex-alunas, e eu chamei elas para a gente trocar correspondências visuais, né? Qual que era a ideia? A gente se corresponder através da fotografia. Então, eu tirei a primeira foto e fiz uma ordem, né, aleatória. Cada mês eu inventava uma ordem nova. E cada menina seguinte, cada mulher seguinte tinha que responder visualmente aquela imagem, seja por um aspecto formal, seja por um aspecto sentimental. Então, ela podia trabalhar com a sensação que aquela imagem trazia, responder com a sensação de uma outra imagem, ou ela podia se pegar um aspecto cromático, um aspecto formal da imagem e responder visualmente. E aí as meninas, elas gostaram tanto que pediram para chamar outras. E o projeto foi crescendo, crescendo, e a pandemia foi se estendendo, e o projeto foi continuando, e a pandemia foi se estendendo. E assim, e aí tem épocas, né, que as fotografias têm uma característica X e depois tem uma coisa mais deprê, quando a gente começou a ficar mais tempo. Depois tem o negócio da esperança, né? Então as fotografias, elas vão visualmente tendo nuances muito diferentes. Enfim, o projeto, ele acabou... A gente fez na plataforma do Flickr, né? Uma plataforma aberta. A gente acabou fazendo, acho que quase 800 fotos. E agora eu quero editar, né? A ideia é editar. A gente foi fotografando até dezembro, a ideia agora é editar um livro, né? Um livro físico com essas imagens. É que tem muito trabalho a ser feito ainda, mas assim... Eu não tenho dúvida, porque dá um trabalhão danado, né? Agora, para a gente encerrar esse bloco, que eu quero aproveitar um pouquinho, eu vou passar então para o pessoal que está em casa para entender do que a gente está falando. Vocês foram vendo fotos aí do projeto enquanto a Dani estava falando e tem o testemunho das pessoas que participaram do projeto também. Então a gente vai encerrar esse bloco mostrando um pouquinho mais desse projeto e a gente volta já já. Tudo bem para vocês? Olha que bacana esse projeto, eu fiquei apaixonado. Só fiquei triste de não participar, que as fotos são expressivas e algumas delas me passou, principalmente aquelas da sensação de quando a pandemia se prolongou. Tem umas luzes que entram pelas janelas das casas fechadas que me emocionou profundamente. Linda, dá uma olhada nisso. Eu sou a Dani, eu sou fotógrafa, sou professora, sou designer e me aventuro aí pelo mundo das artes visuais, desenvolvendo projetos e trabalhando com a fotografia também de forma autoral. A ideia para o nome do projeto Fotografias Penduradas surgiu de uma leitura do livro do Norval Baitello Jr., Existências Penduradas, e traz uma relação com a nossa própria existência pendente, nas nuvens. E agora, mais do que nunca, suspensa nesses tempos de pandemia. Estamos orbitando as nuvens das plataformas digitais com a nossa vida em estado de suspensão. O nome é também uma analogia aos varais fotográficos para a exposição de imagens. Nascido durante a quarentena, o projeto se configura como um respiro, uma forma de interação entre mulheres fotógrafas para expor e divulgar seus trabalhos pessoais. Tudo começou quando chamei um pequeno grupo de ex-alunas de fotografia, das quais eu lembrava que mantinham ativos seus projetos autorais. Aí uma delas pediu para eu chamar uma outra amiga, depois uma outra pediu para eu chamar mais 2 amigas e o grupo foi crescendo.
Tá gravando. É incrível esse grupo de mulheres assim. A prática é baseada na ideia de correspondências fotográficas. A partir da primeira foto publicada, a cada dia uma participante compartilha uma nova fotografia, em diálogo com a imagem postada anteriormente, e é assim sustentando um diálogo entre imagens. A proposta era estabelecermos uma comunicação fotográfica durante a quarentena, com o objetivo de construir um trabalho colaborativo composto pelas experiências e sensações vividas por cada uma durante este período. As fotografias expostas poderiam ser captadas no dia da postagem ou vir do acervo pessoal de cada uma. O trabalho era bem livre. Essas respostas também poderiam ser feitas horizontalmente, uma vez que as fotografias estão todas penduradas na plataforma, nas nuvens. Aqui não há uma preocupação com a sequência linear, pois o conceito que norteia todo o projeto ele é rizomático, cresce horizontalmente e não tem uma direção clara e definida. Uma imagem pode se ramificar a partir de qualquer ponto, dando origem a outra, independente da sua localização dentro da plataforma. Essas ramificações se interligam, se confundem, se espalham e as conexões aí se multiplicam. A gente se conectou, nós nos aproximamos socialmente, apesar do distanciamento físico, isolando assim o conceito de solidão. Tudo isso feito através da fotografia. A proposta da Dani, com esse grupo de fotógrafas, nos trouxe a oportunidade de, através das imagens, estabelecer um diálogo que nos proporcionou um respiro e uma reflexão sobre o nosso cotidiano atual. Foi assim que um grupo de mulheres resolveu se aglomerar virtualmente para compartilhar afetos através da documentação pelo olhar das infinitas possibilidades das memórias pandêmicas. Particularmente foi uma atividade muito importante para mim, pois mudou meu foco do que estávamos vivendo para uma vontade de enxergar o belo de todas as situações, de aprender, de criar, de ter esperança em dias melhores. E o que era para durar pouco tempo acabou se estendendo, crescendo, amadurecendo. E isso não só se reflete nas imagens, mas também na forma como eu passei a ver cada participante do projeto. Sem falar na oportunidade de ter conhecido essas artistas, fotógrafas maravilhosas. Algumas ainda não conheço pessoalmente, apenas virtualmente, que foi o que possível durante esse período. Mas a satisfação que me trouxe de fazer parte desse projeto é indescritível. Fez com que eu tomara contato de novo com a fotografia, coisa que me animou muito. Tomara contato de novo com o Brasil, com velhas amistades muito lindas e conhecer novas mulheres e novos trabalhos que eu não conhecia. Estamos prestes a dar à luz esse projeto maravilhoso. E dentro da produção das imagens que foi feita em plena liberdade de contexto e produção, eu posso dizer que dentro do enredo caótico que se desenrolou, todas chegaram no mesmo destino. Uma das ideias é a edição de um fotolivro para o ano que vem. E o mais interessante é que esse tempo que passou, esses 9 meses, também estabelece uma relação com o feminino, né? Com a gestação, com o nascimento, enfim, com o nascimento de algo novo. Gratidão a todas, meninas. O projeto é de todas, é coletivo. Prego, ragazze. Boa semana. Um beijo. Boa semana.
Voltando então no Jardim Botânico em Jundiaí, uma tarde gostosa com os meus amigos fotógrafos, mais profissionais, outros começando a se profissionalizar. Vocês viram aí no final do bloco que delícia de projeto que a Dani apresentou durante esse período da pandemia, porque a foto, ela também une pessoas, ela é capaz de sociabilizar pessoas. E aí eu lembrei do Arthur quando fui fazer a matéria, Arthur, que você é um jovem muito retraído, você fica muito em casa, sua mãe me fala, né? Fala, o Arthur não gosta muito de sair. Por que você é retraído? Por que você fica mais em casa? Eu acho que tem um pouco de vergonha, né, de sair assim, só que eu acho que a fotografia tá me abrindo muitas portas. E uma delas é eu ter a escolha de sair para tirar foto. Então, tem muitos dias que eu tô fazendo o seguinte, toda semana eu tô querendo um dia para sair, para tirar fotos. E todos os dias eu tento parar e observo o local, respiro, sabe? Sinto o local mesmo, sabe? Exatamente igual aqui, por exemplo. Eu ouço tudo que tá ao redor, entendeu? Olho, observo cada detalhe. E aí depois eu começo a tirar foto. E isso tá me deixando bem mais feliz, né? De tá fazendo o que eu gosto. E teve uma época da quarentena que eu tava bem retraído, tava bem triste, né? Vamos, por exemplo, dizer. E eu não sei exatamente o que era, mas eu creio que era por eu não estar saindo. E eu estudei bastante sobre isso, procurei bastante. E descobri que na minha idade, né, na época que eu estou, é a época mais importante de socializar com as outras pessoas. É muito importante isso, né? E como tava todo mundo na quarentena, não tinha como sair e eu tinha que reinventar, né? E aí o que me deixou muito feliz foi começar a fazer ligações para meus amigos, para minha família, ficar mais tempo com a minha mãe, né? Fazer uma noite em família, né? Que a gente cozinhava junto, fazia jogo junto, que a gente... vamos dizer que a quarentena uniu eu e a minha mãe, né? Que a gente nunca fazia nada desse tipo. E com isso eu fui ficando mais feliz, evoluindo também, né? E hoje... A fotografia fazendo parte disso, né? Porque é muito incrível. Olha, eu vou mostrar para vocês agora algumas fotos que o Arthur faz. Você começou, a sua mãe trabalha na área de decoração, né? De design de interiores junto com a gente, lá na Stock. E a gente percebeu que você pegou essa veia dela e jogou isso para fotografia. De repente, você começou a fazer quadros com as suas fotografias, inclusive colocar esses quadros em ambientes virtuais e ali... todo mundo começou a se espantar com o seu trabalho, inclusive eu, né? Da onde veio essa ideia de você transformar suas fotos em quadros? Então, no começo de tudo, quando eu ganhei a minha câmera, a minha mãe comentou de uma fotógrafa que trabalhava lá com a Stock Brasil e eu comecei a ver o trabalho dela, né? A Eliana Garcia. E ela é uma grande inspiração para mim, né? É uma inspiração muito grande para mim. E quando eu comecei a ver muito bem o trabalho dela todos os dias, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Eliana, você está inspirando pessoas, olha que legal. É isso que eu quero fazer. E eu comecei a ver que ela fazia ambientes, né? Colocava os quadros dela nos ambientes. E aí eu comecei a procurar no YouTube como é que eu podia fazer isso sem gastar o meu dinheiro, por enquanto, né? E eu não tinha muito dinheiro para começar no começo, né? Fazer quadros e tal. Então eu falei assim, por que eu não faço uma coisa mais digital, né? Então eu pegava ambientes em aplicativos, né? E colocava no Photoshop, né? Colocava quadros no Photoshop e eu comecei a fazer, entendeu? E fez muito bem feito, o problema é esse, Arthur. Vou até interromper o Arthur, Dani, porque ele falou uma coisa que me impressionou muito. Quando a gente fala que fotografia é arte, né, que está na pessoa, que é uma paixão. Quando ele falou que ele escolhe os ambientes, que ele para, ele ouve o ambiente, ele repara na luz, na sombra, no movimento, eu achei isso incrível. Esse olhar é dele, é artístico, isso ensina para as pessoas, dá para ensinar isso? E tem gente que já vem com isso pronto, que é o caso do Arthur, será? Sim, isso dá para ensinar,
né? Inclusive nas aulas lá na Pan-Americana, a gente tem aulas que estimulam isso, né? A gente tem aulas de criatividade, a gente tem aulas de percepção, de linguagem visual. Isso tudo antes do aluno pegar na câmera, né? A gente não começa o ano, né, o semestre vendo técnica, a gente começa trabalhando a percepção visual. Observação, é isso, quer dizer, um bom fotógrafo tem que ser um bom observador. Tem que observar. Se ele não é, ele tem que aprender. Tem que aprender, mas ele já tem isso, né? É dele. Então fica mais fácil, né? E ele já tá, eu não sei se ele fez algum curso de fotografia, acho que não. Fez, Arthur? Não, né? Tô pensando em fazer, mas ainda não. Ainda não, olha lá, já conhece a Dani aqui. Eu também tô querendo, vamos fazer uma turma. Vamos fazer uma turma. Vamos montar uma turma. Mas ele sozinho, por ele, né? Ele já tem esse interesse, já vai atrás e já observa e já percebe o detalhe, os sons, né? Isso tudo influencia na fotografia. Você classifica a fotografia, por exemplo, o que o Arthur faz com os quadros e tal, a gente chama de autoral, é isso? Quando você traz esse olhar para a foto. Que outras classificações na fotografia a gente tem? Porque ela tem a fotorepórter, no jornalismo, fotojornalismo, dá para elencar alguns tipos de aplicação da fotografia na vida profissional? Sim. Ele pode fazer um jornalismo mais autoral, né? Uma gastronomia mais autoral. Com o coletivo, que a gente fundou o coletivo um pouquinho antes da pandemia, chama Maná Foto Coletivo, né? Somos 3 mulheres e nós tentamos trazer para imagem de gastronomia um toque mais autoral, né? Uma coisa que é mais nossa. É claro que geralmente a gente está fazendo para um cliente, a gente tem que mostrar o prato do cliente e entender o que o cliente quer com aquela imagem, mas a gente coloca ali, né, toques nossos, né? A gente personaliza essas imagens com coisas que a gente traz das nossas viagens, das nossas experiências, do que a gente já aprendeu da fotografia, porque hoje a gente vive num mundo que ele está saturado de imagens, né? Se a gente faz uma coisa muito convencional, outras pessoas já fizeram, outras pessoas vão fazer, então você acaba não se destacando. Mas se você busca um olhar que é seu, né? Uma coisa que é sua, aquilo outros não vão ter. Acaba se destacando, né? Eu sinto isso nas feiras mesmo de decoração que a gente vai. Esse trabalho de fotografar a natureza, fotografar a arquitetura, ele tem uma constância muito grande. E existem trabalhos lindos aí, não resta dúvida disso, né? Seja no Brasil, fora do Brasil, arquitetura europeia, americana, né? Ou mesmo no Brasil com essa natureza abundante que a gente tem de mar, de mata. Um pequeno jardim como esse tem tantas espécies de plantas aqui, né? É tão rico, na verdade. Agora, isso tudo vai muito do olhar mesmo e de como se quer profissionalizar. Eu gosto muito da minha experiência de gravar, né? Antes, quando eu viajava, eu fotografava. Eu comecei viajando, fotografando. Eu fiz os primeiros quadros de viagem com foto. Aí é que eu fui pegar o gosto pela foto em ação, que é a filmagem, a gravação, na verdade, né? E os equipamentos hoje, Dani, seja uma máquina... Como é que chama a sua máquina, Arthur? Canon PowerShot. Isso, Canon PowerShot, é isso? Chique, né? Ou seja, é uma Canon pequena, mas super, é uma semi-profissional, é isso que a gente pode dizer da Canon? Pode ser. E a sua uma Canon profissional, por exemplo? Uma intermediária avançada, enfim, tem várias N categorias, né? Mas, enfim, a câmera dele é uma compacta, né, que ela tem mais recursos do que uma extremamente compacta. Na verdade, hoje as câmeras compactas, elas até caíram em desuso devido aos smartphones, né? É isso que eu ia te perguntar. Eu tiro foto, por exemplo, com um Apple 8 aqui, aquele modelo maior que vem com 2 câmeras. Eu adoro as fotos que eu consigo fazer aqui. Agora, os últimos modelos de smartphone vem vindo com uma tecnologia que está incansável, é absurda. E aí... Tirando o nosso trabalho. Como é que fica a relação? Mas precisa contratar fotógrafo com iPhone 11, 12, porque já resolve tudo, tipo... Inclusive edição, né?
Tudo. Não, assim, luz, que é uma coisa primordial, né? Que a gente fala que por uma boa fotografia é preciso ter uma boa luz. Se você tem um telefone, um smartphone desses de última geração, ele constrói uma luz via software, né? A luz não tá lá, mas você tirou a foto e de repente a luz aparece, fez-se a luz, né? Então, assim, a tecnologia avançou muito, né? Eu ainda lembro, lá em 2005, 2006, nos congressos de fotografia, né, a gente discutindo, né, fotografia digital, não digital, as câmeras dos smartphones, assim, e hoje em dia não tem que discutir, já né? Então, assim, hoje você consegue fazer trabalhos profissionais com um celular, né? Assim, é uma realidade já, não tem jeito também. Bom, eu acho que agora, para o terceiro bloco, a gente vai voltar um pouco para uma parte prática, né? O Arthur vai estar aqui com a câmera dele, que é uma semiprofissional. A Dani aqui, uma câmera super profissional, com uma lente poderosa, que dá até medo de olhar para ela. E eu vou estar com o meu smartphonezinho aqui. E nós vamos sair fotografando não para competir, não para ver o que sai melhor ou o que sai pior. Mas a gente só abre o próximo bloco falando um pouquinho do olhar, e eu vou pedir para a Dani dar um desafio para nós três aqui, para a gente sair fotografando pelo parque e mostrar esse resultado para você, que independe até do equipamento e depende muito mais do olhar de cada um para esse espaço físico onde a gente está. Então aguenta aí que a gente volta já no terceiro bloco com uma parte prática que eu acho que vai ser bem gostosa. Até já! Antes de eu entrar no terceiro bloco, porque depois a gente vai sair fotografando no Conversa Mais, Dani, você lançou um livro há um tempo atrás também sobre fotografia, não é isso? Sim, na verdade foi um livro autoral, foi um livro de artista, né? Ele é um livro de fotografias, mas ele entra no conceito de fotolivro, ou livro de artista, enfim, em que eu conto uma história, uma narrativa através da imagem. Então o livro ele é só constituído de imagens fotográficas, ele não tem texto, e ele traz uma história, que é uma história familiar, e tem como pano de fundo a Serra do Japi, né? Na verdade, história, uma certa tragédia familiar aí, mas enfim, em que eu tento transpassar essa atmosfera de uma tragédia que aconteceu, tendo a Serra do Japi como serra de fundo, porque foi lá que toda essa... É uma história verídica? É uma história verídica. O pai do meu marido, na década de 90, após o plano Collor e após uma falência, ele cometeu um suicídio. E foi justamente, né, numa casa que ele tinha lá no Japi. E aí eu morei um tempo lá nessa casa, morei um tempo no Japi, e esse tempo que eu morei lá, que foi quase 2 anos, eu fiz fotografias, né, buscando passar um pouco desse sentimento, né, dos ciclos, né, da natureza, do nascimento, vida, morte, toda essa... Né, essa questão de que nós estamos inseridos, né, no contexto em que nascemos e morremos. Então eu tentei trazer isso para as imagens, e eu consegui editar o livro graças a um edital que é da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, que né, dá um prêmio em dinheiro para você desenvolver um projeto de livro. E aí eu fui contar. Nossa, estou impressionado. Arthur, nós estamos aprendendo muito, né, Arthur? Você vê onde é que pode chegar a fotografia? Ela pode contar histórias, né? E absolutamente emocionantes, verídicas. O fotojornalismo, eu também sou apaixonado, né? Quando a gente vê jornalistas fora do mundo, o Salgado, que é maravilhoso. Tem tanta gente registrando o mundo, porque foto constrói a história, é um registro histórico. Fotografia é uma coisa muito séria, pode ser muito inspiradora, pode ser muito profissional ao mesmo tempo, pode ser amadora e absolutamente envolvente, emocionante. Então é isso, nós vamos sair fotografando. Está pronto, Arthur? Estou prontíssimo. Vamos ver o desafio da Dani, qual vai ser? Pensei de última hora, já que a gente está falando sobre o Dia Mundial da Fotografia, né, que foi o dia que foi registrado o daguerreótipo, a invenção da fotografia,
Não que não tenha sido antes, já tinham outros lá que inventaram. Mas enfim, o Daguerre foi quem patenteou a invenção. E isso foi graças à luz e à sombra. Então o tema, o desafio vai ser luz e sombra. Estão prontos? Quantas fotos cada um? Umas 5, 6 fotos cada um. 5 fotos cada um. A gente, depois daqui não vai se falar mais, a gente vai encerrar o programa mostrando um pouco esse nosso exercício aqui, todo mundo fotografando, e você vai ver o resultado de cada um. Sombra e luz no Jardim Botânico aqui de Jundiaí, para a gente homenagear esse Dia Internacional da Fotografia. Eu sou muito grato ao Arthur, que saiu de casa para falar com a gente. Você gostou, Arthur? Amei. Gostou? Amei, pode me convidar mais vezes. Agora ele não vai parar mais em casa, ele só vai sair de casa. Essa pandemia vai passar, a gente vai de novo se aglomerar de uma forma bem gostosa, né, Dani? Muito grato a você de trazer essa aula para mim, para o Arthur, que gostamos tanto de fotografia, muito grato também. Obrigada eu. E eu acho que a fotografia ela é sempre uma ferramenta de interação, né? Você tem um equipamento que intermedia você e o outro, né? Você e a outra pessoa. Então é um motivo para você se aproximar do outro, né? Fotografar o outro, conversar, saber das histórias e a partir dessas histórias captar imagens. Lindo ver a fotografia como um mecanismo de aproximação, né? A gente anda tão afastadinho ultimamente, afastado da natureza, afastado das coisas que a gente gosta, das pessoas que a gente gosta e até afastado de nós mesmos. Quem sabe essas selfies que a gente anda tirando possam ser mais criativas também, além de mostrar a gente bonita, maquiado, com efeito, que mostra a gente momentos um pouco mais verdadeiros da vida da gente. Não é que selfie é desinteressante, a verdade é interessante. Talvez a gente possa pensar nisso nas nossas redes sociais. Até quando a gente tirar foto da gente mesmo, às vezes vale aquela foto sem maquiagem, com cara de sono, mas que passe uma mensagem bacana para as pessoas que estão vendo, né? Aliás, ninguém está bem o tempo todo, esquece isso, viu, gente? Uma bobagem, isso é coisa de rede social. Gente linda, 100% linda, o tempo todo, é fake news. Então aguenta aí que a gente já volta com o nosso resultado fotográfico e encerra. E depois disso, é claro, a gente ainda tem o nosso giro pelo mundo aí com o Fui, tá bom? Fique aí e veja o resultado desse trabalho.